Olá, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Equações Diferenciais. Nessa exposição, nós vamos resolver alguns problemas de valor inicial utilizando a transformada de Laplace. Esse exemplo que eu vou fazer é um exemplo do livro. Tá? A gente quer calcular, achar quem é uma solução para esse problema de valor inicial e nós vamos fazer isso utilizando a transformada de Laplace. Então, inicialmente vai aplicar a transformada de Laplace a toda a equação. Então, da transformada de Laplace da derivada da segunda função menos a derivada da primeira menos duas vezes a função é igual a transformada de Laplace da função diretamente nula, que foi uma coisa parecida com o que a gente já fez no exemplo anterior. Como a transformada de Laplace ela é linear, você pode distribuir entre parênteses, né? Nesse termo aqui todo, vai dar a transformada de Laplace da derivada da segunda menos a transformada de Laplace da derivada da primeira menos duas vezes a transformada de Laplace da função, igual a transformada de Laplace da função diretamente nula, que é zero. Pronto. Agora, nós vamos utilizar aquela expressão que a gente encontrou na exposição anterior. A gente tem como saber quem é a transformada de Laplace da derivada segunda. Que isso é uma coisa muito, muito legal. Quando você vai calcular lá a integral, você não consegue sair diretamente da integral. Você, quando vai resolver por outro método, usando a integral diretamente, a gente não pode integrar duas vezes a função e saber qual a relação que ela tem com a função original. E no caso aqui da transformada de Laplace, a gente demonstrou, vou até colocar aqui na última exposição, que a transformada de Laplace da derivada é S vezes a transformada de Laplace da função menos a função avaliada no zero. E a transformada de Laplace da derivada segunda é S ao quadrado vezes a transformada da função menos S vezes a função no ponto zero menos a derivada da função no ponto zero. Que é o que nós vamos fazer agora. Então a gente vai substituir. Então, tiver a derivada segunda, a transformada da derivada segunda, nós vamos substituir por esse termo aqui todinho. E onde tiver a derivada primeira, a transformada de Laplace da derivada primeira, vamos substituir por esse termo. Então vamos lá. Deixa eu ver. Então, a transformada da derivada segunda dá S ao quadrado vezes a transformada de Laplace da função menos S vezes a função avaliada em zero menos a derivada da função avaliada em zero. Então isso aqui tudo é a transformada de Laplace da derivada segunda. Agora, menos, vou colocar aqui um parênteses para a gente não se perder. A transformada de Laplace da derivada primeira é S vezes a transformada de Laplace da função menos y avaliado em zero. A função avaliada em zero. Agora, menos duas vezes a transformada de Laplace da função. Isso aqui tem que ser igual a zero. E observe que agora nessa igualdade, a única incógnita que nós temos aqui é a transformada de Laplace. A gente pode até agrupar aqui os termos e isolar essa transformada de Laplace, que é o que nós vamos fazer. Só que agora eu vou usar um pouco da cultura matemática, em geral, para não ficar escrevendo o tempo todo esse L, abre chaves, Y, fecha chaves. Isso aqui é escrito apenas como sendo um Y maiúsculo avaliado em S, que ainda é a transformada de Laplace do mesmo jeito. Tá? Só que como a gente sabe que isso aqui é uma função que depende de S, se escreve dessa maneira. A vantagem é que você vai escrever menos. Pode até escrever apenas Y, sabe que esse Y é de S. Y maiúsculo, diferente, tá? Não pode ser esse mesmo Y que está aqui não, tá? Aqui é a função Y incógnita e aqui é a transformada de Laplace, esse Y maiúsculo da função. Então vai dar S ao quadrado vezes a transformada de Laplace da função menos S vezes Y de zero, só que aqui nós temos um problema de valor inicial. No problema de valor inicial, ele afirma quanto é que vale y de zero. Y de zero é igual a 1. Então aqui nesse momento que aparece y de zero, eu posso substituir por 1. Menos a derivada da função no ponto zero. Também é informado no problema de valor inicial. A derivada da função no ponto zero é igual a zero. Então aqui vai ficar menos zero. Aí menos S vezes a transformada de Laplace, y de S, menos y de zero. Que a gente já sabe que tem falando que y de zero é igual a 1. Menos duas vezes a transformada de Laplace da função é igual a zero. Pronto, e agora nós podemos agrupar aqui os termos. Vamos colocar o y de s em evidência. Ao colocar y de s em evidência, nessa parcela sobra s ao quadrado. Aqui não tem y, aqui tem.
a gente vai fazer a relação do sinal menos por mais dá menos. Então, quando eu colocar y s, a evidência vai sobrar menos s. E aqui também, colocando o y a evidência vai dar menos 2. Bem, o que mais sobrou? Menos s vezes 1, que dá menos s, que dá 0. Menos por menos dá mais 1. E acabou todas as parcelas, né? Que dá 0, igual a 0. E agora a gente pode isolar quem é a transformada Laplace. Y de s vai ser igual a... Quando eu passar essa parcela para o outro lado, vai ficar 1 menos s. E aqui embaixo dá s ao quadrado menos s menos 2. Pronto, então a gente já encontrou quem é a transformada Laplace. A gente só precisa saber quem é essa função y, tal que a transformada Laplace deu isso aqui. Ou seja, quem é a função y? Y é igual a quem? Tal que a transformada Laplace dessa função y deu esse termo aí. 1 menos s sobre s ao quadrado menos s menos 2. E ao encontrar essa função, a gente encontrou quem é a solução do problema inicial. Só que agora nós temos probleminhas. Se a gente pegar lá no livro a tabela da transformada Laplace para funções, a gente vai observar que em nenhum momento tem essa aqui. Ó. Vou até pegar e colocar ela aqui para vocês observarem. Que não tem nenhuma. Não tem nenhuma dessas. Vou colocar aqui maior. Você tem a transformada Laplace. Focalizar. Não tem um polinômio de grau 2 com todos os termos no denominador, como esse que a gente acabou de encontrar. Tem polinômios de grau 2, simples ou apenas polinômio até de grau 3, mas não tem uma desse formato que a gente encontrou na função. Mas daí não tem problema. A gente pega essa função e reescreve de tal forma que aqui aparece polinômios de grau 1 ou de grau 2 sem um termo em S aqui. Aí nesse caso a gente tem que fatorar esse termo e escrever tudo em frações parciais. Nesse curso, nesse momento, isso vai ser feito extensivamente nos exercícios. Então, para quem nunca treinou a parte de fazer frações parciais, esse vai ser o momento. Vamos fazer isso? Então, a primeira coisa é fatorar s ao quadrado menos s menos 2. Fatorar s ao quadrado menos s menos 2, pessoal, é você encontrar quem são as raízes, utilizando por exemplo, a forma quadrática, e depois escrever isso como produto de s menos uma raiz vezes s menos outra raiz. Aqui não foi dessa maneira não, tá? Eu vou usar logo que eu sei quem são dois números, que quando eu multiplico dá menos 2, e quando somo dá 1, que é menos 2 e 1, né? Porque menos 2 mais 1 dá na verdade é 2 e menos 1, né? 2 mais menos 1 dá 1. Então tá aqui. E o outro é 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então esse aqui é S menos uma das raízes, que é 2, vezes S menos outra raiz, que é menos 1. Então vai dar S menos menos 1, que é S mais 1. Tá? Todo aluno tem que saber disso, que como fatorar um termo quadrático, um polinômio quadrático. Claro, se aqui for 1, esse termo aqui é 1. Pronto, então agora nós temos que a função y avaliada em S, né, transformada Laplace, vai ser igual a 1 menos S dividido por S menos 2, vezes S mais 1. E agora é só eu escrever isso em frações parciais. Que a gente já fez bastante nesse curso, inclusive até em outras exposições, eu expliquei, revisei, fiz uma forma diferente, mais rápida, para o pessoal que não tinha estudado cálculo comigo. Agora a gente não vai perder tempo fazendo isso não, vou só colocar aqui, tá? Então, nesse caso, já escrevendo em frações parciais, vai dar, os denominadores são S menos 2 e S mais 1. E o resultado deu, o primeiro numerador deu 1/3, e o segundo numerador deu 2/3. Pronto, e agora, para essa função aqui,
para essas parcelas, nós temos funções na tabela. A gente já demonstrou que a transformada, relembrar aqui, a gente demonstrou que a transformada Laplace de E elevado a AT deu igual a 1 sobre S menos A, onde o S tinha que ser maior que A. S maiúsculo. Que é exatamente o que está acontecendo aqui. Aqui é S menos 2 e aqui é S mais 1. Então, vou ainda reescrever de uma forma para ficar mais fácil a gente visualizar. Então, a transformada Laplace para a função y está escrito como 1/3 vezes 1 sobre S menos 2 mais 2/3 vezes 1 sobre S mais 1. E utilizando que a transformada Laplace da exponencial de AT é 1 sobre S menos A, então esse termo aqui, 1 sobre S menos 2, é exatamente a transformada Laplace da função exponencial de 2t. Né? A transformada Laplace da exponencial de 2t é exatamente 1 sobre S menos 2. Analogamente, a transformada Laplace de E elevado a menos t é 1 sobre S mais 1. Portanto, se eu sei que essa função que eu estou procurando, que eu não sei quem é a função y, ela tem transformado Laplace essa expressão aqui, qual é a função que quando eu calcular a transformada Laplace dá exatamente essa? Como a gente já viu que a transformada Laplace é linear, basta você multiplicar pelas constantes essas funções e aplicar a transformada Laplace, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, se eu calcular a transformada Laplace da função que é a primeira constante, 1/3, vezes a primeira função que é exponencial de 2t, mais a segunda constante que é 2/3, vezes a, a segunda função que é exponencial de menos t. A gente está fazendo aqui o procedimento, dadas as funções, encontrar a transformada Laplace. Mas você vai se acostumar, quando fizer tantas vezes isso, que vai olhar para a função e vai dizer quem é a transformada Laplace. Então, utilizando o que a gente já explicou na sua exposição, pode colocar as constantes para fora, tá? 1/3 vezes a transformada da exponencial de 2t, que é 1 sobre S menos 2. Aí mais, pode colocar o 2t para fora, vezes a transformada de elevado a menos t, que é 1 sobre S mais 1. Então, realmente, a função que a gente está procurando, cuja transformada Laplace dá essa, é exatamente essa aqui. Então, a função agora y minúsculo, que é a solução da equação diferencial, né, é exatamente essa função. Por quê? Porque a transformada dela deu o que a gente tinha encontrado. A função y minúsculo, yt igual a esse termo aqui, 1/3 da exponencial de 2t mais 2/3 vezes a exponencial de menos t. Essa função aqui é tal que a transformada Laplace dessa função, como a gente acabou de ver, é exatamente igual a esse y de s que a gente encontrou aqui. Que é exatamente 1/3 de 1 sobre S menos 2 mais 2/3 de 1 sobre S mais 1, que está escrito aqui. Então, qual é o procedimento para encontrar a função quando a gente conhece quem é a transformada Laplace? Primeiro, você vai reescrever a transformada Laplace de tal forma que a gente possa usar a tabela. Originalmente, a transformada Laplace tinha um ponto de grau 2 aqui, a gente quebrou em funções parciais e escreveu de uma forma mais fácil. Na tabela, vai localizar, que no caso foram essas duas funções, quem são as transformadas inversas, ou seja, qual é a função que a transformada dá isso aqui, e usar, como a gente fez aqui, que como a transformada Laplace é linear, né, a transformada Laplace é uma combinação linear dessas funções, é uma combinação linear das transformadas Laplace delas. Aí você vai ao procedimento inverso, que foi o que a gente fez aqui, tá? Mais uma vez, escreveu a solução, a transformada Laplace dessa forma, vai na tabela e encontra quem são as transformadas inversas, e agora é só substituir. Né? Essas constantes aqui não se modificam.
E com isso a gente encontrou quem é a solução da equação diferencial, do problema de valor inicial. Tipo essa equação aqui. Pronto, obrigado por ter assistido. E já tem os exercícios da seção 6.2 para fazer. Então não deixe para depois, não. Começa a fazer os exercícios, porque a gente está no final do semestre e vai ter muita coisa para no final do semestre. Não dessa disciplina, porque vai ser apenas isso, esse método de transformação de Laplace. Não sei se vai dar tempo de ver a parte de métodos numéricos. Eu queria muito fazer isso, principalmente pela turma do que não é a turma concluinte, porque a turma que é concluinte eu sei que o custo de CC deles não é o suficiente para fazer o que a gente vai precisar. Já o pessoal que fez ICC comigo, com certeza iria entender muito bem a parte de métodos numéricos, e é uma parte muito importante do curso, principalmente hoje em dia, com esse mundo moderno, cheio de computação em tudo que é lugar. Pessoal, então muito obrigado por assistir. Coloquem as suas dúvidas nos comentários que eu respondo por lá mesmo.